Vamos respirando para terminar, né? Vamos lá, vamos caminhar, prof. Para a gente retornar aqui. Drica, última frase. Rafa também, a última frase. Didi, a última frase. Terminou? Didi terminou. Su terminou. Drica tá rebelde ainda. Paulo terminou? Não. Paulo e Drica estão disputando para ver quem é mais rebelde. Gente, vamos voltar. Esse processo é muito bom de discussão. É muito rico e seria ótimo que a gente tivesse o resto da noite, mas para ele ficar ainda mais rico é bom a gente ter o retorno. Vamos desvirando. Galera de Gálatas, grupo V. Quem vem aqui dar um feedback, temos o grupo de Helga, Milene e Suênia. Helga, Mi e Su. Quem quer falar sobre o testemunho à luz desse texto? Mi? Su, que vai falar? Rapidinho pra gente não empacar. A gente
A gente trabalhou Gálatas 2, 11 a 14, e vocês leiam aí. E é interessante a história, porque eu vou falar mais ou menos o que a gente entendeu, é que todo mundo aí era cristão, mas tinha um grupo dos gentios, que eram os incircuncisos, e os circuncisos, que eram os judeus. E no Antigo Testamento, o fato de você ser circuncidado era o fato de um bloqueio, o prepúcio era um bloqueio espiritual. Já no Novo Testamento, declara-se no Novo Testamento que a verdadeira circuncisão é do coração, no espírito, não segundo a letra. São os cristãos que, pela sua fé, constituem a circuncisão no sentido espiritual. Ou seja, Pedro, ele era cristão, então ele pregava o evangelho. Esse evangelho que a gente falou, que é a circuncisão no espiritual, do coração, no espírito, e não segundo a lei, que era retirar o prepúcio. Mas, quando chegou os demandados por Tiago, o que ele fez? Ele separou o grupo, se separou do grupo. E o que a gente aplicou para a gente foi a questão da hipocrisia que a gente vive. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente vem para a igreja, todo mundo feliz, todo mundo, vou para a igreja hoje, me visto bem bonitinho, venho para a igreja. Quando eu vou para a faculdade, no dia seguinte, o que é que eu faço? Eu me visto da pessoa que eu realmente sou. Esqueço aquilo tudo e vou para a balada, vou beber, vou fumar, enfim. Isso aí eu fiz um exemplo bem catastrófico, né? Mas tem outro exemplo que é muito mais sério, que é na nossa casa, na nossa família. Quantos de nós não respondemos nossos pais, não gritamos com nossos pais? E aqui nós seguimos a palavra, somos santos. Quando alguém vem conversar com a gente, não faça isso está errado, isso não é bíblico. Isso é hipocrisia. Quando Paulo repreende a Pedro, ele estava dizendo: seja autêntico, viva o que você prega. Viva a palavra. Roubou minha fala. Então, ou seja, no frigir dos ovos, o que a gente pode tirar como uma lição? Nós devemos viver aquilo que pregamos. Viver literalmente, não simplesmente falar do amor de Deus e ficar isso por isso mesmo. A gente tem que viver aquilo que nós pregamos, viver a palavra viva. E uma das coisas que a gente comentou também no grupo é que, segundo estudos, aquilo que mais capta a sua memória, dentre os sentidos do corpo humano, do olfato, a audição, é o olfato, porque ele consegue captar a memória, fica gravada com mais eficácia. Então, o que foi que a gente tomou com relação a isso? Que se nós exalamos um perfume, então ela vai marcar cada um que receber essa fragrância. Todo mundo que cheirar, ela vai ser marcada. E vai ser marcada com eficácia, vai ser marcada fortemente. Então, a gente precisa saber qual o cheiro que a gente está deixando, né? Se é um cheiro de vida ou se é um cheiro de morte. Porque esse cheiro vai marcar a vida daqueles que estão ao nosso redor. É só interessante notar, a Milene estava falando aqui de hipocrisia. No original, dissimulação, tá ali, a gente está toda troncha hoje. Dissimulação vem exatamente da palavra que vai dar hipocrisia no nosso português. No grego, hipocrisis vai dar hipocrisia, que dá a ideia de sob, de baixo, a informação que está passando sob a outra, alguém que está passando por alguma coisa que não é, dando a ideia de segredo, alguém que está escondendo alguma coisa, ao contrário de verdade, né, que é dito às claras. Su, mais alguma coisa? Mimi? Não, Mimi é outra. Grupo I. Sim, Su, Mi, eu esqueci de perguntar, Helga. Vocês resumiriam esse texto de Gálatas em uma palavra ou uma frase só, começando com V? Ouvi alguém dizer viver a palavra viva por aqui. Perfeito. Frase nova, pois é. Legal. O grupo
1 Pedro, acho que é o de Drica. Opa! Nosso irmão ficou nervoso, mas calma. Bem, nosso grupo, eu já vou dizer que foi um grupo assim muito privilegiado, viu, Carla Vanessa? Sabe por quê? Porque todos eram visitantes. Vê que privilégio. Todos não, né? Tem 2, 3, não, 4. Que a metade do grupo veio a semana passada. Mas a grande parte, né, são visitantes. Então, para a gente foi um privilégio muito grande, tanto para mim quanto para a Michele, um grupo muito bom e bonito também. E nós falamos um pouco sobre o texto de 1 Pedro, né? E eu vou passar a palavra para Vitor, para Carlos Rodrigo, e ele vai dizer aí que ele entendeu, tá, gente? Boa noite. A gente estudou um pouquinho sobre a essência do perfume, né? Na verdade, sobre o perfume de Cristo, né? Que perfume nós estamos exalando nas nossas vidas, né? No nosso emprego, no nosso trabalho, na faculdade, com os nossos amigos em casa. Então, assim, foi debatido lá sobre a questão do perfume, que por mais que seja cheiroso, também existem os perfumes falsos, né? E que perfume nós estamos colocando? Às vezes colocamos o perfume verdadeiro na igreja e o perfume falso com os amigos, né? E o perfume falso em casa. Então, assim, por mais que seja um perfume falso, a gente falou também que quem conhece, quem usa o perfume original, conhece o cheiro do original. Então, vai saber que aquele perfume é falso. E quando o frasco quebra, né, o perfume verdadeiro ele vai exalar um cheiro e o falso também o outro. Então, vai ser perceptível. Então, foi mais ou menos isso, que a gente deve exalar o perfume de Cristo em todo lugar, né, em todo momento que a gente passe, e não o perfume falso. E também, como foi dito, né, o perfume ele tem que estar retocando. E esse retoque é a palavra de Deus, né, que a gente esteja retocando esse perfume a cada momento das nossas vidas, né, a cada dia, a cada instante, para que a gente possa estar sempre exalando bom perfume, que pelo perfume nós seremos reconhecidos também. Mas não é que o perfume seja ruim, né, Carlos? Porque a gente retoca perfume mesmo. Perfume bom dá pra gente passar de manhã e só no outro dia. Mas o perfume é bom. E no caso aí, o perfume falso seria, eu acho que talvez mais o perfume na igreja, né? Porque a gente mostra o que não é, a coisa da hipocrisia que as meninas falaram ali, mas na igreja e fora você, né, parece, se mostra realmente, se manifesta realmente, sem ser entidade espírita, mas se manifesta realmente como é, né? Que a gente estava colocando a questão do testemunho, né? A gente não pode falar aquilo que a gente não vive. Não dá para a gente ser hipócrita, né? A gente falar e viver, dizer uma coisa e viver outra, né? A gente, para dar testemunho, para testemunhar, né? A gente tem que estar com um bom perfume. Então, vocês resumiriam com que palavra ou em que frase? Começando com I. Com I? Importância. Importância, boa. Integridade também é uma. Importância. Estava escrito aqui, era só vocês olharem, mas tudo bem. 1 Tessa. Kemily. Taizinha traiu. Didi. Dedão, venha. Boa noite. A gente falou sobre impureza, né? Impureza sexual. E que alguém pode ler aí o verso 4 e mas já está ali, né? 4 e 5, né? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Como no contexto aí era comum no povo, na religião, o sexo dentro dos templos, né? Então, hoje também é comum o sexo fora do casamento, né? E nós, como cristãos, não podemos
ter esse tipo de atitude, porque somos geração que temos que fazer a diferença buscando a santificação. E foi isso que o grupo discutiu com relação ao compromisso com Deus, né? Nós marcamos um compromisso no momento que aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Vocês discutiram alguma coisa falaram sobre o defraudar? Não. Eu acho essa palavra tão feia. E ofender ou defraudar, né? E que ninguém defraude a seu irmão. Alguém queria complementar sobre isso? Sobre o defraudar? O que é defraudar? Luquinha? O que seria o defraudar aí? No original, a palavra dá a ideia do que vai além, de quem passou um limite demarcado, de quem atravessou um muro, uma muralha ou alguma coisa assim. Como é que a gente poderia, rapidinho, aplicar isso a relacionamentos, como o André falou? Ou alguma coisa que você não possa cumprir. A definição, para a gente não ficar preso, né, e perdido no original, no grego, mas a definição no bom português é defraudar, reter ou usurpar, tirar à força, algum bem ou direito por meio de afirmações falsas ou deturpação da verdade, fraude ou outros meios enganosos. Você dá a entender ou fazer o outro desejar determinada coisa, fazer que vai e não vai. É a ideia de defraudar aí, que é uma ideia muito forte, né? Para mim, particularmente, foi muito rico. Com D. Um princípio que vocês podem resumir aí com a letra D. Defraudar, no caso, defraudar não, né? Defraudar não. Pode ser, defraudar não. Pode ser, Dedão? Pode ser. O último grupo, o grupo A. Rafa, Vitor e Paulão. Cadê Rafa e Vitor? Pra cá? Esse texto aqui a gente falou no grupo, a gente pegou... Na verdade, a gente não usou essa realidade que Paulo colocou, né, da comida, da questão de você estar mostrando um comportamento ao seu irmão. A gente pegou mais a questão da aplicação mesmo. O pessoal comentou lá sobre você não agir de maneira que você possa escandalizar o seu irmão, né? Pegou muito essa questão do escândalo, a questão da renúncia que às vezes a gente precisa fazer para não estar levando uma pessoa a estar caindo ou estar falhando por um determinado motivo. Você abrir mão de certas atitudes que você pode até considerar certa, que não necessariamente, dependendo da interpretação sua, pode ser pecado ou não. E uma coisa que eu coloquei também é a questão da maturidade que a outra pessoa tem. Se uma pessoa ela não tem maturidade suficiente e você age de maneira que a pouca maturidade dela possa fazer um julgamento errado sobre uma situação, então você não está agindo corretamente com aquela pessoa. Porque, na verdade, você tem que ensinar também, você tem que se preocupar com ela, você tem que renunciar para fazer o bem dela. E uma coisa que se relaciona com o segundo texto é a questão de pensar mais no próximo do que em si mesmo. Porque no primeiro texto, Paulo ele fala da gente não fazer determinadas coisas pelo bem do nosso próximo, e no segundo texto ele fala de nós fazermos uma determinada coisa pelo bem do nosso próximo, que é a questão de ele se fez fraco para com os fracos, e ele está não se mudando, mas ele está se adequando a determinada situação para o bem do próximo. E uma coisa que Dario colocou muito bem é a questão a moralidade cristã é o limite para isso, né? A gente não vai hoje em dia se fazer homossexual para com os homossexuais, se fazer ladrão para com os ladrões. A gente vai, dentro da moralidade cristã, pautar o nosso comportamento, né? É aquilo que vai definir o que a gente deve fazer ou não. A gente deve se fazer humilde para com as pessoas que estão em pecado, porque como Cristo disse que ama o pecador, mas abomina o pecado, e nós devemos fazer assim, né? Acho que a chave seria amar o próximo. E a finalidade é aí, né, Paulo? Se fez fraco para com os fracos para
salvar tal, a fim de que a finalidade era sempre levar a Cristo. Só complementando o que Paulo falou, que foi o que a gente leu em outro texto também, que a gente procurar sempre, não nossos próprios interesses, mas o interesse dos outros, mesmo que para isso a gente tenha que abdicar de algumas coisas. Até relembrando o exemplo de Cristo, que abdicou de muito mais por nós, que nem merecemos, quanto mais nós abdicarmos de algo simples ou não, por amor dele, para testemunhar dele, para que as outras pessoas possam realmente ver que a gente está fazendo diferença, não está só fingindo que é alguma coisa para agradar a quem? Só a nós mesmos, entre aspas. E acho que a palavra é o amor mesmo. Abdicar por amor ao próximo. Abdicar, que bonitinho. Por amor ao amiguinho. Obrigada para vocês, a vocês. Obrigada, Rafa. Bom, a ideia foi essa. Seria muito interessante e rico que a gente levasse essa discussão, né, para durante toda a semana, durante todo o ano, para a nossa vida. Pode passar, Paulo. E tentando aplicar esses princípios. São textos muito ricos e muito amplos, né, e que a gente vai, como é que se diz, apreender melhor à medida que for aplicando a coisas específicas. E aí a conclusão de tudo é que a gente está em plena viagem missionária. Não é só aquela viagenzinha que acontece, que a igreja faz, né? Que a Capunga faz uma vez no ano, 2 vezes no ano, e que tem um monte de jovem que vai sempre. Ou uma espécie de profissional de Cristo. A gente está em plena viagem missionária, que é uma viagem radical. Radical no sentido de radicalismo, né? É difícil ser crente, é estreito ser crente, estreito não no sentido de burrice, mas de dificuldade mesmo, e radical no sentido que a gente precisa de raiz, de estar enraizado naquele em quem a gente diz crer. E eu estava pensando, viajando essa semana, a gente está em plena viagem missionária, por que não dizer, num Boeing 767, 7, símbolo de Deus, né, a perfeição absoluta, 6, símbolo do homem, é o símbolo do homem na Bíblia, e 7, de novo, né, o símbolo de Deus. Envolvido seria, mais ou menos aí, a representação visual de 2 Coríntios 3,5, a nossa suficiência vem de Deus. Se a gente estiver envolvido por Deus, frente e trás, cima e embaixo, a gente está em plena viagem missionária, num Boeing 767. E eu darei contas do perfume que eu exalei, que eu estou exalando. Esse texto de Eclesiastes é muito forte. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Faça o que você quiser fazer. Quer fazer? Faça bem. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas, né, para o bem e para o mal. E se a gente não está aí, está perdendo, prestes a perder, ou perdeu o Boeing 767, ainda é possível reconstruir sobre a palavra de Deus, né, que é vida. Por isso essa coisinha aí com os grupos, né, o vida e o princípio de cada um deles, seria mais ou menos uma brincadeira, a fórmula do perfume de Cristo, para hoje, para o que a gente viu. Viver a palavra, importância, tudo isso só importância, eu pensei que importância é da integridade, né? E ao quadrado. Defraudar não, domínio próprio, e o amor, né? Essa é a vida que a gente vai, o cheiro que a gente vai exalando por aí. Só para terminar, alguém lê Deuteronômio 6:24, para a gente ver que a palavra de Deus é vida, ainda que ela esteja dando um puxão de orelha na gente, ainda que ela esteja dando umas lapadas. Deuteronômio 6:24 e alguém rapidinho, 2 Timóteo 3:16, 17. Está ali. Segunda Timóteo. Toda palavra, toda escritura. Isso, pode passar. E que a gente cante, como as meninas, como o grupo cantou aqui antes, que a minha vida seja a prova da existência do Senhor, de verdade, de conforto. E eu quero que, através da minha vida, alguém possa te enxergar, mesmo sem palavras, que eu falo do teu amor. Que isso não seja como aquele vídeo que eu ia passar hoje, mas a hora está adiantada. Né? Eu não sei
Quantos aqui já viram um videozinho, rodou muito no Face, em blog, que o pessoal canta hino do cantor cristão, canta pelo avesso, canta com a letra trocada. Vocês já viram aquilo? Não? Então vale a pena passar. Paulo, ele é rapidinho, são 2 minutinhos só. Vale a pena. E que a gente cante isso aí de verdade, não como o pessoal está cantando sem viver. Obrigada, gente. Que a palavra fique no coração e não fora dele, né? CD from Holy Parodies and the Don't Worship This Way band. It's Wrong Worship. Sing of your love on Sundays. Only sing of your love on Sundays. I will sing of your love on Sundays. Then this feeling is gone by Monday. I surrender some. I surrender some. Jesus, I will give you little. I surrender. I stand amazed at my hairdo. My stylist outdid herself. I lift my hands and see my nails. They match my eyes oh so well. Act now and get these bonus tracks. Great is this song. Sing with me, how great is this song. Man, I love to sing. Oh yes, just to sing this song. Savior, I don't need a savior. I'm busy living my life. Busy living my life. Christmas, go to church on Christmas. And maybe Easter too. So my faith is renewed. I've sung this song for years. It's now a standing here, but I still sing it, though I don't mean it. I just go through the motions. Hallelujah. Lift up your hands. Call now to get these just plain wrong worship songs. Sing them in your church, your car, anywhere you want to act like you're worshiping when you really aren't. I exalt me. I exalt me. I exalt me. Only me. Praise me. Don't delay or be yours today. Então, diante de tudo que nós estudamos agora, vamos cantar a música que Carlinha citou, né, Brilhar por Ti, mas vamos fazer ela com sinceridade, né? Porque não adianta a gente cantar, cantar por tradição, cantar da boca para fora, mas a gente precisa viver tudo isso. Então, se você vai cantar,
pense na responsabilidade que você está assumindo. Você está cantando uma música que vai exigir alguma coisa de você e que você precisa estar preparado para viver aquilo que você está cantando. Então vamos cantar, se você puder. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir, meu Deus, me dá forças para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando eu percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é o quê? É segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém. Momento, chama a Helga aqui. Gente, esse mês de março a gente está iniciando a campanha de missões mundiais. E tem como tema, eles precisam de Cristo, a paz que liberta, e a divisa está em Miqueias 5:4 e 5b. O JMM, que é de missões mundiais, eles estão focando esse mês os povos não alcançados, principalmente os que estão localizados no sudeste da Ásia. E
esses povos são cerca de 2.200 em todo o mundo, sendo que 890 são aqueles mais resistentes. Na Ásia toda está concentrada a metade da população da Terra, sendo que essa metade da população da Terra, 97, são pessoas que não são alcançadas pelo Evangelho. Então, realmente, os desafios são muitos. A gente vai passar os três países que são o foco de missões mundiais desse ano, é Indonésia, China e Paquistão. Hoje a gente vai começar falando sobre a Indonésia, que é um país que realmente tem essa ânsia da palavra de Deus, do Evangelho, e a gente vai, nos próximos sábados, falar sobre os demais países. A gente vai passar um vídeo agora que vocês vão ver, que fala sobre a realidade da Indonésia, para vocês realmente verem qual é a dificuldade que os povos da Indonésia passam sem realmente a presença de Deus. Então, pode passar o vídeo, por favor. A Indonésia fica no sudeste da Ásia e é o maior arquipélago da Terra, com 17 mil ilhas. Tem 232 milhões de habitantes e mais de 80% são muçulmanos, o que torna o país a maior nação muçulmana do planeta. As florestas tropicais e belas praias atraem turistas para as suas ilhas, como Java, onde templos, palácios e festivais de música e dança divertem visitantes o ano inteiro. Uma das regiões da Terra mais afetadas por desastres naturais, a Indonésia tem sido arrasada por tempestades, terremotos e erupção de vulcões. Vilarejos têm sido varridos, populações inteiras dizimadas, casas destruídas e milhares de pessoas desaparecidas. Uma das piores catástrofes já registradas foi o tsunami de 2004 na província de Aceh, quando mais de 200 mil pessoas morreram. Em 2006, um terremoto e um tsunami matou mais de 6 mil pessoas e deixaram sem casa quase 2 milhões de indonésios. Destroços, gases tóxicos, cinzas vulcânicas, enchentes, fome, falta de abrigo tem feito dessa bela nação um lugar de sofrimento. Pobreza, terrorismo, corrupção e violações de direitos humanos são também graves problemas que o governo tenta resolver. As consequências para a população são medo e insegurança. O cristianismo chegou à Indonésia em 1511. A Constituição reconhece a liberdade religiosa. Igrejas podem ser edificadas, mas o trabalho missionário estrangeiro é controlado. Hoje, há uma forte pressão para que a lei islâmica seja implementada no país. Conflitos entre grupos religiosos extremistas são frequentes na Indonésia. Os confrontos já deixaram milhares de mortos e deslocados. Igrejas cristãs foram incendiadas e saqueadas, pessoas linchadas, degoladas, mortas. A intolerância é cada vez maior com as pessoas que abandonam o islamismo por outra religião. A Igreja de Cristo passa por grande sofrimento. Muitos creem em Jesus, mas não aguentam permanecer nem 3 anos. Eles perdem os amigos, o que torna difícil compartilhar o Evangelho. Eu mesma não tenho um relacionamento com minha família toda. É como se houvesse quebrado o vínculo. Nos falamos, mas parece que somos distantes. Nos vemos apenas no jejum do Ramadã e em ocasiões sociais de fachada. A Indonésia é a nação das muitas ilhas, muitas culturas, muitos povos e etnias, muita gente que aguarda a salvação em Cristo.
Sumni wenina nini munisin mati sampai wahyu. Gigi tanggal wenina ora yosimna igin kum kiamat. I follow Mike Alpha Delta on the ground. And then they handed it off to the older believers, and one of the ladies, just spontaneously, I don't think they had planned for her to say anything, but she just said, "We have taken God's word, we've accepted it, we've put it into our hearts, and now we're going to give it to you young people who need to also take it and accept it and walk with God as He teaches in this Bible." You know, so they handed it off to the younger believers, and you know, the crying and the sobbing that took place there was just, it was something totally unexpected to me, because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, "God, you've come to us through the Word." Suku kim yal sokowak gigip yung giyawan ninna gigip dawubdi salbayabdi gigip nundi nang loma gigip debab abo kan hindi kangan yang loko lamsil pet naktelim na sumna ni emi yung na yung aba tiplam na ano se di man dia ayu ne ke lakdet ne yase di man dia ne ke na wene ya ko debla di man dia ne na de la ko buka sampai pokoplak na orumbela. Não tenham medo de vir. Mesmo a Indonésia sendo a maior nação muçulmana do mundo, não é uma nação difícil. Aqui há muitos sedentos da palavra de Deus. Se você não pode ir, pode ajudar a enviar missionários à Indonésia com ações simples, como orar ou sustentar financeiramente o missionário em seu projeto. Qual será a sua resposta?
assim, vocês viram que realmente a necessidade de fazer missões na Ásia é muito grande, porque, como eu já disse, realmente quase 100% da população não tem acesso ao Evangelho. A gente pode ver através desse vídeo que é uma tribo que fica na Indonésia, onde tem cerca de 4.000 habitantes, assim, a felicidade que eles tiveram em ter acesso à palavra de Deus, é uma coisa que a gente tem acesso e às vezes a gente não dá valor. Porque a gente tem tanta facilidade de ter acesso a várias traduções, várias interpretações, e eles tendo a Bíblia no dialeto deles, que é um dialeto bem próprio lá deles. Então, nesse momento, eu também queria falar com vocês o seguinte. A JMM, ela propôs um dia que as igrejas, os crentes, nós orássemos por missões mundiais, que realmente houvesse uma grande corrente de oração, que seria o dia 7 de março, onde, não que apenas dia 7 de março a gente orasse por missões mundiais, mas que especialmente dia 7 de março, agora quarta-feira, a gente missionários, pelas famílias dos missionários, porque realmente são grandes as dificuldades. Eu anotei aqui as maiores dificuldades encontradas para a realização do trabalho missionário entre os povos não alcançados estão, primeiro, para a obtenção do visto, porque nem sempre é fácil ter acesso a esses países. Eles impõem muitas restrições. Geralmente, vão assim estudantes, pessoas que podem dar algum favorecimento, assim, mestrado, que vão ensinar lá, alguma coisa assim. Outra dificuldade é a língua, né? Porque um brasileiro chega lá na Indonésia para pregar o evangelho na língua de lá, realmente é muito difícil. A outra é a pressão social da própria sociedade.